Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, gostaria de deixar aqui o nosso recado de sempre. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, nossos vídeos, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal. Também não deixe de acompanhar, né, as nossas lives que estão sendo realizadas agora pelo nosso colega Nod, principalmente você que está começando agora a investir em fundos imobiliários. Também não deixe, né, se você gostar dessa entrevista, também não deixe de dar o seu like, deixar seu comentário e as suas sugestões. Né? Também acesse o nosso site, o clubefi.com.br, né, o link também está aqui embaixo. Né? Acesse lá os nossos planos de assinatura, a gente tem muitas novidades ainda esse ano. E se você está começando agora, também não deixe de acessar a parte de fundos imobiliários. Bom, o nosso convidado de hoje é o professor Marcos Baroni, que é pesquisador e especialista em fundos imobiliários da Suno Research. Tudo certo aí, Baroni? Olá, Thiago, tudo bem, cara? Que prazer estar aí com vocês. Eu tenho um carinho especial pelo Clube FI. Dentro da minha trajetória, eu passei pelo Clube FI. Acho que vocês revolucionaram o mercado aí de desenvolvimento de plataforma de estudo também sobre fundos imobiliários. Agradeço o seu convite, agradeço em especial ao Rodrigo também, que eu tenho um carinho especial, já tive com ele pessoalmente, é uma pessoa muito bacana de bater papo. Então é isso aí, muito obrigado, espero que a gente consiga nessa uma hora aí trazer uma visão diferente para todos que acompanham o clube, tá bom? Então tá certo, Baroni. A gente também agradece aí a tua presença e você é bastante conhecido, Baroni, no mercado de fundos imobiliários, grande parte da nossa comunidade, né, acompanha o teu trabalho, até porque a gente também tem uma parceria, né, em conjunto com a Suno Research. Então, lembrando aqui que quem é assinante do FI Data Plus recebe grande parte do material que é produzido pela Suno Research, é uma parceria extremamente interessante, ou vai ter condições especiais de aquisição em tudo que a Suno publica aqui dentro do Clube FI. Então, muita gente já te conhece, mas também a gente tem sempre muita gente nova entrando no Clube FI, então, e começando agora, né, a investir em fundo imobiliário. Então, eu gostaria que você contasse um pouco da tua experiência profissional, né, quando começou a ter interesse em fundo imobiliário, que acho que é né, você já está há bastante tempo no mercado, acho que é interessante aí para o pessoal que não te conhece. Então, Thiago, eu comecei minha carreira muito cedo, eu fui monitor de universidade, né, eu estudava e fui monitor, e sendo monitor eu comecei já a ter um interesse, eu entrei na universidade muito jovem, ali de 16 para 17 anos, e logo depois eu já peguei essa monitoria. E comecei a ter um interesse, então, de ajudar as pessoas, de começar a explicar para as pessoas sobre tudo ali que envolvia a matéria. E, coincidentemente, depois que eu me formei, um ano depois, talvez, ou até menos do que isso, eu já comecei a dar aula. Então, lá se vão quase 20 anos aí de sala de aula, né? E isso me fez, naturalmente, eu acho que quem exercita a profissão de ensinar as pessoas, ela acaba desenvolvendo algumas habilidades que nem mesmo nós conhecemos. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a investir, comecei a estudar um pouquinho mais sobre investimentos, comecei a entender um pouco mais sobre educação financeira, e eu fui participando de blogs, sites, falando sobre investimentos, e comecei a interagir e fazendo palestras também, já fiz palestras pelo Brasil inteiro sobre educação financeira, sobre fundos imobiliários como um todo, né? E fui desenvolvendo essas habilidades. E eu acho que hoje, uma lacuna que nós temos, que é justamente essa parte de educação financeira, eu tento de alguma forma supri-la com o conhecimento que eu tenho e com a habilidade que eu tenho justamente transmitir para as pessoas algum conhecimento. Já tem 20 anos de sala de aula, isso já me deu uma certa experiência de relacionamento com as pessoas, de conseguir explorar de uma maneira mais didática, porque tudo no começo parece uma grande sopa de letrinhas, e é mesmo, né? E aí a gente procura ir articulando e desdobrando melhor o conhecimento para que a pessoa consiga absorver melhor e começar a investir. Então, é um desafio que foi se tornando realidade. Eu acho que hoje a gente acaba cumprindo bem esse papel, e a internet nos dá uma possibilidade muito grande, uma abrangência muito grande, o que facilita muito o relacionamento entre as pessoas, né? Você acaba conectando muito as pessoas, e a partir do momento que a gente procura fazer um trabalho mais sério possível, imparcial, procurando desenvolver esse pilar educacional, eu acho que a gente acaba ganhando, e o Clube FI também contribui com isso de alguma maneira. Eu acho que quem pode e consegue contribuir, acaba fazendo um benefício próprio e um benefício a toda uma comunidade. Eu acho que se o mercado de fundos imobiliários realmente desenvolver
na intensidade e na velocidade que a gente acredita, nós temos aí muito assunto para desenvolver pelos próximos 2 ou 3 décadas aí de muita evolução, né? Porque nós somos ainda muito pequenos em termos de quantidade de investidores, em termos de quantidade de fundo, o patrimônio também. Então, eu acho que nós temos muito para crescer e o que a gente faz aqui, eu acho que em algum momento isso vai virar história lá na frente, uma boa história, né? Igual a gente conta a história hoje do nosso Sérgio Beleza, eu acho que lá na frente nós estamos escrevendo alguns capítulos dessa história também, assim como ele escreveu lá atrás. Bom, interessante, Baroni. Então, por isso que você realmente é conhecido como professor Baroni, né? Então, professor já há bastante tempo. E como é que iniciou o teu trabalho com a Suno, né, o teu contato lá com o Thiago Reis? Como é que funciona o teu trabalho hoje também de pesquisa nessa área de fundo imobiliário lá na Suno? Então, foi até curiosa a minha ida para a Suno, porque o Thiago estruturou a Suno no ano passado, né? Final de 2016, início de 2017, e logo depois ele falou assim, olha, Barone, eu quero que você venha trabalhar comigo. Eu falei, olha, impossível, porque realmente tem muita atividade aqui em Goiânia, a gente tem essa distância toda. Ele falou, não, vamos articulando isso aos poucos, você vai escrevendo alguma coisa, participando de algum evento. E assim foi feito. No ano passado, em maio do ano passado, exatamente, né, um ano e pouquinho atrás, eu fui participar de um evento pessoalmente lá na Suno, foi o primeiro congresso de fundos imobiliários, e ele me pediu para ir intermediando uns bate-papos que estavam tendo ali, e depois ele me pediu para escrever alguns artigos, fazendo algum trabalho que pudesse ter esse viés educativo. Porque o Thiago disse que realmente a minha presença ali poderia fortalecer esse pilar educacional. Só que, como eu disse, naquele momento eu não conseguia enxergar como. E aos poucos, né, eu acho que tudo na vida vai acontecendo na velocidade correta, no ritmo correto, aos poucos eu fui ganhando essa interação com a Suno, fui desenvolvendo mais materiais, o Thiago me pediu para ajudar nessa parte de pesquisa, ou seja, conseguir sintetizar tudo que acontece no dia a dia do mercado, conseguir mapear todos os prospectos dos novos fundos, e eu vou sintetizando isso e vou passando para eles, e eles vão fazendo as revisões e vão também colaborando de alguma forma. Então, o namoro foi ficando cada vez mais forte, né, até que o casamento veio aí no final do ano passado, início para isso, onde a gente realmente desenvolveu num formato mais interessante. E cada vez mais o laço vai se fortalecendo. Eu acredito que o projeto da Suno é realmente de longo prazo, então ele faz total sentido para aquilo que eu acredito que seja interessante, né, onde você consegue pulverizar conhecimento de uma maneira tranquila, né, menos estressante. O mercado, por si só, ele é estressante. Então, se você levar isso e transmitir para as pessoas, você acaba fazendo um desserviço. E a gente acaba perdendo esses investidores. E a nossa ideia é justamente construir. Então, tem alguns trabalhos, eu tenho um carinho especial pelo Fikipedia, né, que é onde é gratuito, todo mundo pode acessar, onde a gente escreve ali alguns conceitos, algumas informações do dia a dia do mercado, que são bem interessantes de serem aproveitados. Eu falo que aquilo ali vai se transformar numa base de conhecimento daqui a alguns anos. Então, é isso. Eu entendo que o projeto para a Suno é muito aderente com aquilo que eu acredito. Então, o casamento se fechou aí. Até você falou do Wikipedia, né? O Rodrigo, aqui do Clube FI, né? Um pouco antes aqui da entrevista, falou, fala para o Baroni lá que ele é chame lá do Google dos fundos imobiliários, né? Ele até brincou que lá no início do Clube FI você disponibilizou várias fotos, né? Que ele viu que tinha foto que nem no Google tinha, né? Então, o Baroni é maior até do que um Google, né, dos fundos imobiliários. Imagina. Isso aí foi o Rodrigo. Eu tenho uma parceria com o Rodrigo, assim, de alguma forma pessoal, porque a gente teve uma proximidade muito grande, mais no início do Clube FI. Acabou que não deu muito certo, justamente porque eu entendia que a forma como eu precisaria interagir não fecharia naquele momento como eu precisava. Mas, como eu falo, né, as coisas dão tão certo na vida das pessoas, que fomentam o bem, né, que pregam coisas boas, que agora a gente está junto de novo de uma maneira muito melhor, muito mais sólida. Eu falo do site para todo mundo, eu acho que é uma referência, o Clube FI, a facilidade que tem. Então, a nossa vida se cruzou de novo agora de uma maneira muito mais sólida. E essa questão das imagens foi uma pesquisas que eu faço, outras pessoas que me mandam, né, tudo que a gente vai... Porque eu sou um apaixonado por fundo imobiliário, eu invisto em fundo imobiliário já há bastante tempo e vou indo atrás das informações, eu vou guardando isso, ou na cabeça, ou em anotações pessoais mesmo, ou imagens, alguma coisa que represente os imóveis, né?
E aí ele falou assim, Baroni, eu vou fazer aqui uma parte de multimídia no site, né? Eu falei, tem umas fotos aqui, eu vou te mandar. Foi tanta coisa que a gente teve que compactar, mandar para a internet de um jeito lá diferente, deu um trabalho danado, porque era um monte de imagens, né? Então, é isso daí, essa aí foi a história dessas imagens aí. Interessante. Então, Baroni, vamos começar agora um assunto, né? Não poderia deixar de debater, acho que está todo mundo falando isso agora. Primeiro, a tua opinião em relação a que já está em junho, daqui a pouco já está fechando, passa rápido, né? Já está passando, vamos fechar o primeiro semestre de 2018, né? Qual que é a tua visão, a tua leitura desse primeiro semestre, né? Do mercado de fundo imobiliário e, claro, essa queda recente do IFIX, agora em maio, quer dizer, o mercado todo, na verdade, está sofrendo, né? É algo, a gente pode considerar um choque sistemático, né, como a gente fala em finanças, quer dizer, está batendo muito forte no dólar, né, nos juros, também teve a questão da interrupção do ciclo de queda da taxa Selic, os juros futuros subiram forte, isso impacta nos títulos públicos de longo prazo. Então, como é que você viu, qual é a tua visão, né, então, dessa questão, principalmente da queda recente do IFIX? Então, Thiago, eu acho que o fundo imobiliário, cada vez mais, a gente tem que aceitar que ele é um ativo financeiro. Claro, ele fica sujeito a todas as oscilações de todos os outros produtos que estejam relacionados ao mercado. Então, o fundo imobiliário ele não passaria ileso por toda essa correção. Eu só não acredito que seja uma queda, uma coisa muito forte ainda para acontecer. Eu acho que é uma correção. De fato, o mercado estava muito esticado, estava tendo um desequilíbrio muito grande, um desajuste muito grande. De repente, o pessoal começou a lembrar que existe aí uma eleição pela frente, existe ainda um país precisando de reformas, existe uma série de variáveis que precisam ser ainda resolvidas, ou pelo menos dado um caminho, né? E aí, eu acredito que esse primeiro semestre, praticamente o iFix devolveu toda a alta, mas eu acho que o que fica de maior lição é que realmente nós temos um produto que não é imune a nada. E isso é importante, principalmente para os novos investidores. Talvez eles estejam pela primeira vez, né, obviamente pela primeira vez, sentindo uma queda mais forte. Acaba virando uma grande lição, um grande aprendizado. A gente que já está no mercado há mais tempo já viu isso acontecer outras vezes, por outros motivos, mas já aconteceu. Então, mais uma vez, eu acho que agora é hora de ter discernimento daquilo que é um ativo bom, daquilo que é um ativo ruim, conseguir enxergar onde surgem oportunidades, e elas já começaram a surgir, né, já começaram a aparecer fundos aí pagando 9,5%, coisa que há pouco tempo atrás estava impossível, né, o pessoal estava disputando a cotoveladas ativos a 5%, 5,5%, né, e de repente você já começa a ter 8, 8,5%, 9, 9,5%, muda completamente o patamar e as oportunidades vão surgindo. Então, eu acredito, Tiago, que no fim das contas tudo é um grande processo de formação de patrimônio que num momento como esse você pode acelerar, né? Se você olha o componente da renda dentro dos fundos imobiliários, eles não foram tão impactados nesses 6 meses. Em linhas gerais, quem tem uma carteira bem montada, bem estruturada, no componente renda não sentiu tanto, e aí fica também outra grande lição. Agora, a oportunidade que o mercado nos dá é justamente em situações como essa de você conseguir comprar mais por menos, né? Então, eu acho que essas são as duas grandes lições. A que eu mais gosto é de bater na tecla que o componente renda é que faz toda a diferença no longo prazo. Não tirar o olho, eu até brinco, isso é verdade, na minha planilha aqui, a renda, ela tem uma cor mais cintilante ali, justamente porque é onde aquilo é o que mais me interessa, aquele pilar que realmente vai me fazer ir para frente, é ele que me sustenta, é ele que faz o meu patrimônio crescer, justamente você conseguir empilhar renda no longo prazo, certo? E eu estava fazendo aqui, pegando o gráfico de fechamento de IFIX de hoje, e fazendo uma análise fria, não sei se você concorda, olhando só para número, né? Até fazendo o pessoal não gosta de análise técnica, né? Mas olhando ali o gráfico do IFIX, né? 2.200 pontos agora, um pouquinho abaixo, é basicamente o que fechou 2017. Então, se olhar quem está há mais tempo já comprado em fundo imobiliário, quer dizer, a queda desse ano agora, então, de 1,5% em 2018. Quer dizer, o problema é que caiu quem comprou agora nesse curto prazo, né? Que daí, realmente, do topo ali caiu um pouco mais de 7%, né? Mas aí eu estava vendo também o programa bem interessante do
nosso colega lá também, professor, né, o Arthur Vieira de Moraes, do Infomone, ele colocou um cálculo bem interessante que de janeiro de 2016, né, até esse topo, né, que fez esse ano, em termos nominais, o retorno é de 70% do índice, né, de fundo imobiliário. Então, é de se esperar, é normal, né, Baroni? Acho que você concorda também que uma queda dessa, dentro de um movimento tão longo de alta, é totalmente normal, entre aspas, né? Quer dizer, quem está em renda variável tem que, se já ganhou 70, tem que, em algum momento, estar sujeito também a esse tipo de risco, né? É o que eu falei, Thiago, eu não enxergo isso, honestamente, como uma queda, eu enxergo muito mais como uma correção, o que é saudável dentro desse processo de renda variável. Então, honestamente, eu até acho que essa queda demorou para acontecer. Eu até acho que esse problema com os caminhoneiros, essa questão toda aí do dólar, né, acabou acelerando agora essa correção. Mas essa correção, a meu ver, ela já deveria ter começado há uns 2, 3 meses atrás. Já estava absurdamente sobreprecificado em todos os sentidos, né? Estava deslocando muito da realidade. E aí, quando você colocou há pouco tempo atrás a questão dos juros futuros, né, e dos cupons das NTNBs, né, que são os títulos IPCA+, realmente, por mais que você se sinta resistente em fazer a comparação, o mercado faz para você. Então, esse é o grande problema. Muitas vezes eu vejo assim, não, mas eu vou comprar fundo imobiliário, eu não devo me preocupar com o CDI, não me interessa o CDI. Ok, para você, eu posso até concordar, mas não é isso que o mercado faz, porque ele faz uma comparação natural em ativos livres de risco e o que é inevitável, né? Eu acho que a única coisa, Thiago, já entrando no mérito, você me perguntou sobre isso, acho que a única coisa que talvez não estaria ainda precificada, eventuais problemas de tributação. Mas fora isso, eu acho que o mercado está se ajustando e se reencontrando. Eu não sei se vai cair mais um pouquinho, não sei se estabiliza, realmente eu não sei, não é esse o meu trabalho aqui agora. Mas eu acredito que está muito mais próximo da realidade hoje do que estava 2 meses atrás. Como se essa alta que ocorreu em 2018 foi de repente, ela nem deveria ter acontecido, como você falou, né? O ajuste deveria ter sido ali, né? Mas fazendo isso que eu te falei, né? A questão do agora, como se fosse um gatilho, vamos dizer assim, né? Porque ocorreu, como você falou, greve caminhoneiro, evento político, estresse em outros ativos, às vezes no exterior também. Isso fez essa correção. Às vezes o investidor que está começando agora fica mais preocupado, né? Principalmente o que entrou agora mais no curto prazo. Mas o importante é sempre olhar os fundamentos, né? Principalmente falando em fundo imobiliário, como você colocou a importância do fluxo regular aí dos dividendos, né? O setor imobiliário ainda é muito cedo para falar que esse ciclo, né, que eu já conversei aqui com vários especialistas aqui no nosso programa, quer dizer, ele não muda, né? Quer dizer, esse é um movimento, um ajuste aí de mercado, olhando para o mercado financeiro, mas o segmento imobiliário, a tua visão ainda que ainda está numa parte do ciclo que é interessante. Eu acho que tem que olhar caso a caso, né? Eu acho que o setor imobiliário como um todo, ele está em recuperação. Então, ele não muda a mão tão rápido quanto uma cotação de um fundo imobiliário que está ali o tempo todo tendo um negócio, né? Então, me parece, olhando hoje, que ele está em recuperação. Agora, o que vai acontecer num cenário pós-eleição, ou mesmo num cenário do início do ano que vem, se não se desenhar claramente como é que serão as reformas, pode ser que ele arrefeça e caia de novo, como a gente viu aí há 2, 3 anos atrás. Mas hoje eu vejo o setor levantando novos negócios com relação a galpões industriais, logísticos, né? A gente tem visto aí alguns movimentos também, até mesmo em relação à questão de shoppings, né? Agora que nós tivemos do curto prazo esse desajuste aí em função da greve dos caminhoneiros, né? Acabou sendo um proxy aí muito negativo. Mas, no geral, excluindo esse fato, o cenário também para os shopping centers estava melhorando. Então, vamos ver. Eu acho que agora todo mundo, o que acaba acontecendo é o pessoal freia um pouquinho, né? Então, coloca o pé no freio, espera aí algum movimento, então isso acaba retardando o ritmo da recuperação. Mas eu enxergo o mercado imobiliário como em recuperação, tá? Sem dúvida nenhuma. Como levantando aí voo de novo, alçando um voo de novo. Claro, como você falou, né? Quer dizer, a gente fala, o mercado imobiliário é muito genérico, você teria que dividir pelo menos nessas 3 principais. Né? Uma coisa é setor de shopping, outra coisa é o mercado corporativo e também o mercado de galpão logístico. Mas dentro desse, ainda falando aqui
do ciclo, né? O pessoal gosta também de comparar essa questão do, será que agora o ano de 2018 pode ser igual a 2013, né, quando o mercado aí começou a corrigir? Então, a gente poderia colocar aqui 2 fatores de risco, até para a audiência entender melhor, né, de forma didática. Então, tem a questão das eleições, que está vinculada à questão também da parte fiscal, que é a grande preocupação. De repente, até pode ter uma modificação, uma reforma tributária que pode, de alguma forma, bater também em fundos, né? Mas também tem a questão daí da política monetária, que em algum momento a inflação pode aumentar novamente, então a Selic vai aumentar, daí isso com certeza é um risco, né, para fundo imobiliário, e também a questão a gente voltar a patinar o crescimento, ou até, né, numa situação ruim, voltar a ter algum processo recessivo. A gente poderia colocar esse pós-eleições como os 2 principais riscos, né? Sem dúvida. Eu acho que, primeiro, comparar com 2013, eu não sei se é a melhor forma. Acho que o que a gente teve de problema em 2013 é bem diferente do que a gente visualiza hoje, tá? Agora, o mercado amadureceu muito, eu acho que muitos gestores aprenderam alguns pontos que são importantes e eu acho que os erros não são os mesmos. Talvez erros diferentes, mas não os mesmos erros. Esse é um ponto. Agora, eu acredito que o mercado acaba ficando um pouco na berlinda, né? E essa berlinda, olha que coisa curiosa, o fundo imobiliário ele é tão mágico que a berlinda favorece, né? Então, se ele ficar na berlinda nesse patamar de preço, você vai conseguir comprar ativos aí entre 8% e 10% ao ano e vai ficar recebendo a renda recorrente porque ela não vai parar, ela não vai minguar. Então, eu falo que o fundo imobiliário ele é mágico justamente porque ele funciona em vários cenários. O que a gente precisa é entender um pouquinho mais o contexto, como você acabou de colocar aí brilhantemente, para saber aonde eu acredito que possa ter mais caldo da laranja para eu tirar, entendeu? Então, eu acho que é por aí. Eu falo, é uma frase bem simples, mas direta, que fala, né, você pode errar o timing, mas não pode errar a estratégia. Então, você tem que saber mais ou menos para que lado você vai ali para tentar acertar a parte da estratégia. Agora, o timing, às vezes, uma vez ou outra, vai acabar dando errado mesmo, mas o mais importante é a estratégia geral. Então, o fundo imobiliário, como um todo, ele faz grande sentido numa carteira, justamente porque em momentos como esse, eles acabam sendo muito favoráveis. Agora, se você conseguir balancear melhor, e tiver um senso crítico mínimo, você acaba alocando de uma maneira mais eficiente no curto prazo. Obviamente, você vai receber um benefício mais lá adiante. Eu falo que quem consegue direcionar, eu falo de alocação direcional, é um termo que eu comecei a usar cada vez mais. Alocação direcional é você começar a perceber aonde estão as melhores oportunidades e direcionando os seus recursos. Isso não é uma gestão ativa no sentido real da palavra, ou seja, você não vai ficar comprando e vendendo, mas é uma gestão ativa no sentido estratégico, de posicionamento mesmo. Então, eu acho que dentro do universo fundos imobiliários é possível você fazer alocações direcionais. Né? Então, é a minha visão aí com relação a isso, tá? Bom, interessante. Claro, agora, quando o mercado inteiro está subindo, é mais fácil ganhar dinheiro, não só com fundo imobiliário, mas com qualquer outro mercado. Quando o mercado começa a patinar, ou fazer algum tipo de correção, ou ficar, né, com preços mais estáveis um período mais longo, aí sim, realmente, tem que ter mais estudo, ser mais seletivo, quer dizer, fica mais difícil lá tirar o leite de pedra, vamos dizer assim, né? Então, Baroni, quais seriam os setores, né, as empresas de análise que a gente conversou aqui, a gente também fez essa pergunta, quais seriam os setores de preferência no momento, e se tem algum fundo que está chamando a tua atenção agora? Olha, Thiago, eu acredito assim que, primeiro, nós temos poucos setores para explorar, né? Então, o que acontece é que hoje, inevitavelmente, o setor de galpão, ele ganhou uma representatividade muito maior, né? As últimas emissões foram muito fortes em termos de galpões, porque o mercado descobriu uma coisa que a gente já batia na tecla há algum tempo, que usar o fundo imobiliário como instrumento de capitalização das empresas, né? Você conseguir gerar um crédito mais barato para a própria empresa. Então, por algum motivo ou outro, o mercado se conversa e começaram a perceber que tinha muitas oportunidades que poderiam ser exploradas aí. E eu acho que estão conseguindo, talvez não na velocidade correta, a janela já está se fechando,
talvez alguns fundos vão perder um pouco desse timing aí de alocação. Até a gente teve uma compra recente aí do portfólio do Quineia, né, que é um galpão em Itaquaquecetuba, alugado para Lojas Marias, uma operação de quase 100 milhões de reais. Então, obviamente, isso acaba ajudando também como posição de crédito para a própria empresa. Então, eu acredito que o setor de galpões, hoje, ele estaria como um ator principal dos fundos imobiliários, né? Os shopping centers, eles são muito interessantes. O grande problema é que hoje, fazer negócio com shopping center é muito complexo. Por quê? Porque as boas operações, as operações dominantes, elas acabam ficando muito caras. E aí, para colocar isso dentro de um fundo imobiliário, fica muito comprimido, muito comprimido. No mercado real, a conta é diferente, o ritmo é diferente, né? Eu falo que uma coisa que eu tenho aprendido, Thiago, desculpa até abrir um parênteses, mas uma coisa que eu tenho aprendido cada vez mais é conseguir realmente comparar o que é mercado real e o que é mercado de fundo imobiliário. Eu acho isso importantíssimo, porque, veja bem, vamos comparar um piloto de Fórmula 1 com um taxista, né? Os dois utilizam o carro como instrumento, mas só que são necessidades completamente diferentes, são abordagens completamente diferentes. O carro bom para um taxista é muito diferente de um carro bom para um piloto de Fórmula 1. Então, são coisas diferentes. Eu acho que o mercado real, ele tem algumas diferenças para o mercado de fundo imobiliário. E eu acho que um grande erro que aconteceu aí nos últimos meses foi que muitos investidores do mercado financeiro, do mercado de capitais, se achou no direito de agir como uma pessoa do mercado real e começou a aceitar algumas coisas que normalmente não funcionam muito bem no dia a dia do mercado. Então, assim, só para ficar mais claro, eu acho que shopping centers hoje, ele é um setor muito importante, é um setor defensivo, é um setor que a gente tem muita segurança, principalmente em alguns tipos de fundos de shopping centers, mas naturalmente o cotista ele vai ter que aceitar um retorno menor, então ele vai pagar um preço por essa segurança, né? Então, eu diria que esses dois setores são os mais importantes hoje, dentro da leitura que a gente faz aqui hoje. Agora, o setor de lajes, que muita gente pergunta, eu acho que o setor de lajes, ele meio que desidratou, né? Ele murchou. Ele não foi uma bolha que estourou, mas ele murchou, ele desidratou, ele perdeu muito espaço, porque os gestores começaram a perceber que os negócios em lajes corporativas aconteciam numa velocidade que eles não conseguiriam fazer essa conta fechar, não conseguiriam encontrar essa janela de alocação. Todos os fundos, em geral, todos os fundos, sem exceção, tiveram muitas dificuldades para fazer alocações maiores, né? Uma ou outra exceção ali, com alguma operação, mas se você olhar em termos de ABL, né, quanto de ABL entrou, muito pelo contrário, a gente está com um saldo líquido negativo, né? A BL mais saiu do que entrou, mais prédios foram vendidos do que colocados. Então, isso já denota justamente essa desidratação que a gente percebeu no setor de lajes. Agora, quem entrou e correu por fora e acabou ganhando muito espaços nesses últimos aí, um ano e meio, foram os fundos de papéis, os fundos de CRIs, que justamente vieram com uma pegada de conseguir fazer uma alocação mais rápida, mais ligeira, mais efetiva, com taxas de juros reais bastante generosas, né, e com riscos de créditos baixos. Se você olhar o histórico dos fundos de recebíveis, você vai perceber que foram poucos problemas que nós tivemos, né? Tivemos muito mais problemas de vacâncias, de revisionais negativas, de inadimplências, de ordens de despejo, ação de despejo, uma série de coisas que aconteceu nos fundos de rendas, fundos de tijolos, e que nos recebíveis ficaram bem mais restritos. Então, eles correram por fora, fizeram captações bilionárias também, e acaba performando hoje como um ativo que também ganhou uma importância, ganhou uma relevância dentro de uma carteira diversificada. Então, eu acredito que esses três setores aí, repetindo, galpão, shopping e os fundos de papéis, eles acabam se tornando hoje as peças principais do mercado, e o setor de lajes perdeu muito espaço, está muito pressionado ainda, e cada vez mais reduzindo, né? Agora, os outros, né, que sobram aí, a parte de agência, hospitais, escolas, eles acabaram ficando meio soltos, né? Ficaram pequenos, porque não vieram mais a mercado, não sinalizaram novas emissões.
honestamente, eu acho, pelo contrário, né, o próprio Agências Caixa indicou que não vai continuar com o processo de alocações em agência, quer mudar o nome do fundo para Brasil Varejo, justamente para pulverizar o risco, então eles acabaram perdendo essa atratividade, né? Eu até achei que alguns fundos de agências fossem fazer novas emissões, justamente para captar novas agências já prontas, né? O famoso sale leaseback, né? De vender e comprar e alugar de volta, mas não, acabou que ficou parado. Então, a sinalização é que me parecem produtos que ao final das suas operações, eles vão cada vez mais murchando, cada vez mais perdendo espaço. O que eu mais percebi mesmo é que o setor de galpões, ele figurou realmente como a grande estrela aí do mercado, pela surpresa. Eles descobriram que os fundos imobiliários podem ser veículos ou instrumentos de geração de crédito de uma maneira mais ágil, eficiente, que agrade as pontas envolvidas, né, as partes envolvidas. Então, na esteira de tudo isso, você teve um país com problemas de crédito, né, taxas de juros ainda altas para as empresas tomarem, então acho que acabou sendo uma combinação bem interessante. Então, é a nossa visão sobre isso. Não sei se eu cobri tudo aí que estava na sua anotação aí, Thiago, mas qualquer coisa pode me perguntar. Não, perfeito. Ficou claro, enfim, até lendo, né, o material de vocês sempre, né, e em relação, eu sempre vejo essa diferença, até de outros analistas que eu já conversei, que também leio relatórios, né, e muitos ainda colocam, vê ainda interessante a parte de lajes corporativas, vocês sempre deixam claro, até tem sempre essa frase que vocês colocam, né, baixas margens de segurança e pouco prêmio de risco. Então, essa visão, na verdade, que vocês têm em relação à laje corporativa, quer dizer, teve muitos até que subiram de preço, então o dividend yield agora não é atrativo, né? Seria essa ideia não ter essa margem de segurança e esse prêmio de risco, correto? Então, Thiago, foi até bom você ter feito essa pergunta. O que acontece? Eu aprendi, e tenho cada vez mais batido nessa tecla, que se você não conseguir separar aquilo que é mercado e aquilo que é fundo imobiliário, você vai acabar tendo grandes possibilidades de tomar uma decisão errada. O que eu mais ouvi dos últimos 8, 10 meses, talvez, dos consultores e até mesmo gestores de fundos imobiliários, principalmente os gestores de fundos, é defendendo uma tese que faz sentido para mim, mas não faz sentido dentro de um contexto de fundo imobiliário. Porque, vamos lá, de repente eu vi alguma reportagem, alguma pesquisa dizendo o seguinte, olha, os aluguéis estão baixos, estão nas mínimas, e agora vai começar a ter uma recuperação muito forte e vai aumentar 30%, 40%. Honestamente, eu acho que para chegar a um ponto de você renegociar um contrato na ordem de 30%, 40% hoje, é muito complexo, olhando para o cenário dos fundos imobiliários. Porque às vezes a pessoa está falando de uma avenida ou de um trecho de uma avenida, onde realmente já está totalmente tomada, não tem ali atividade construtiva nenhuma, você realmente tem poucas áreas vagas, poucas áreas contíguas vagas, ou seja, você mal consegue alugar 2, 3 andares no mesmo prédio. Aí sim você pode até ter, numa nova negociação, alguma coisa que incremente o aluguel lá em 15%, 20%. Agora, em fundo imobiliário, nós temos alguns agravantes. Primeiro, nós temos pouquíssimos prédios clássicos, AAA, muito bem localizados, com certificação, uma série de coisas que estejam assim, na ponta de toda essa pesquisa que é feita. Primeiro, nós não temos isso. Segundo, muitos fundos imobiliários que nós temos, eles são contaminados por outros tipos de imóveis ou outros tipos de prédios, digamos, de classificação. Então, você tem lá um AAA junto com um B. Isso aí vai contaminar naturalmente o resultado final do fundo. Mesmo que o AAA aumente, você tem uma vacância prolongada no B, que vai machucar a rentabilidade olhando numa esfera aí maior. Você tem, às vezes, alguns fundos imobiliários que têm galpões juntos, que acabam também dificultando você fazer essa análise mais adequada. Você tem alguns ativos que têm que estão desinvestindo, ou seja, estão vendendo patrimônio, que também dificulta, porque você tem um desbalanceamento aí também do peso daqueles prédios que têm mais problemas. E aí, de repente, você começa a ficar com cobertor curto, né? Você tira de um lado e descobre de outro, você tampa de um lado e descobre de outro. Então, eu já comecei a ver também alguns fundos aí de lajes,
multiportfólio que está se resolvendo um problema de uma vacância, mas começou a surgir outra numa outra região do país. E aí, o discurso não fecha, porque, assim, você defendeu uma tese, e quando você coloca a lupa, você vai perceber que está ali falando de 20, 30, 40 mil metros quadrados num universo gigantesco, a disputa acaba sendo muito alta. E aí você joga o preço para cima, e como a gente fala nos textos lá, né, você diminui muito a margem de segurança. E agora já começou com essa queda, você vai perceber que esses fundos vão acabar caindo, talvez, numa velocidade, numa intensidade maior, justamente porque ele não tem uma trava de renda. E aí, outro problema adicional. Estava todo mundo falando que vai ocupar porque a taxa de juros vai ficar baixa não sei quanto tempo, porque a inflação agora é muito abaixo da meta, porque o país vai crescer 3% e vai precisar de ABL, vai precisar de locação, sabe? Aí, de repente, a gente falava isso em texto, você que nos acompanha deve ter lido. Basta uma dessa premissa falhar que vai ser um castelo de cartas, né? Vai desmoronar. E foi mais ou menos o que está acontecendo. A gente começou a ter falhas em uma dessas premissas, e aí você começa a derrubar o mercado inteiro, e esses fundos que estavam muito sobreprecificados, eles acabam caindo muito mais do que se espera. E ele não tem a proteção da renda, porque aí ele bate aqui em 6%, o pessoal olha para o lado, vê outro fundo pagando 9%, ele acaba descendo mais, né? Ele vai ser mais machucado ali, né? Porque o pessoal vende para ir para o outro ali. Então, é uma conta complexa, delicada. Eu sei que são ativos bons em geral, mas a grande questão que eu falo é o seguinte: olha, a gente está discutindo um universo, sendo que eu tenho aqui uma azeitoninha para ter acesso, entendeu? Nós temos um mundo inteiro e uma amêndoazinha aqui pequenininha discutindo a ABL desses fundos. Então, é o que a gente viu. E para piorar a situação, revisionais. Nós estamos num calendário de revisionais. Imagina você, como gestor, tem que bater na porta do seu locatário agora e falar que vai aumentar 30%, 40% do Brasil do jeito que está agora, olhando para o que nós estamos vendo aí nesses últimos 20 dias e as perspectivas aí para os próximos meses. Se passar dessa janela, mesmo que eu consiga colocar um ajuste ali de 10%, 15%, 20%, vai ser uma grande vitória. Porque, raciocina comigo, nós vamos ter um outro problema, que agora a próxima janela é só 2021, né? 2021. Então, é muito delicado, e gestores, principalmente de fundos, fazendo apostas grandes, fazendo block trades, né? Porque são poucos fundos, você tem que operar quase que por block trade, né? Para quem nos acompanha e não sabe o que é um block trade, são operações grandes, onde você negocia com a outra ponta para ele te vender um lote maior, justamente porque não tem nem liquidez, né, em boa parte desses fundos. E aí você acaba agora travando a carteira de muitos fundos, eles vão ter agora muita dificuldade de desfazer dessas operações, justamente porque as margens estavam muito comprimidas, ainda continuam apesar dessa queda, talvez ainda teria mais espaço, e eles não vão conseguir, porque no fundo imobiliário, se você vender com prejuízo, né, no fundo de fundos, você acaba tendo que registrar aquilo ali, e não é bom para o valor patrimonial do fundo como um todo. Então, veja, acaba se tornando uma sinuca. O que nós, dentro da Suno, estamos falando desde outubro, quando a gente fez cursos presenciais em São Paulo, o Thiago até participou, a gente falou muito sobre isso, a gente começou a mostrar fazendo cálculo. Então, se você pegar aí, Thiago, os últimos, 10 relatórios que a gente falou sobre fundos de lajes corporativas, a gente começou a chegar uma hora e falar, vamos fazer conta para mostrar a nossa tese. E começamos a fazer conta com uma série de cenários, assim, extremamente otimistas, para mostrar que mesmo num cenário muito otimista, estava sobreprecificado. Então eu acho que você até... Eu lembro desse relatório aí, e até tem um relatório agora, acho que o último foi do Vila Olímpia, né? Que é um exemplo, claro, que você falou, é um ativo excelente, bem localizado, bom padrão construtivo, só que até, como você falou, essa recuperação pode demorar muito tempo, né? Até reduzir vacância, isso começar a aumentar de forma significativa o preço do aluguel. Enfim, tem algo, de repente, mais atrativo que você pode ter em carteira, né? Os outros setores que você falou. Eu acho assim, o fundo de laje, ele é o único fundo que, na verdade, tem mais a pegada de compra de vacância, né? Então, ou compra de futuro, né? Comprar a perspectiva. Eu acho que o fundo de laje é o que mais casa melhor com essa estratégia. Isso é fato. No fundo de shopping dá para fazer, no de lá dá para fazer, todos dão para fazer, né? Aquela brincadeirinha de comprar perto do valor patrimonial de fundo de recebível, todos dão para fazer, mas o de laje parece que é o que tem mais sensibilidade para isso,
justamente porque é uma recolocação mais ágil, uma coisa mais direta, né? Você pode negociar pequenas frações, né? Então, me parece que isso... Só que em 2000 e desculpa se eu errar o ano certinho, mas entre 2014 e 15 tinha sentido muita coisa disso, né? Então, quem comprou vacância, quem comprou ali um metro quadrado realmente abaixo de um custo de reposição, assim, naquele momento fazia mais sentido, né? Hoje a gente entende que isso não faz tanto sentido assim, apesar de que um fundo aqui, outro ali, está realmente negociando em linha com a reposição, ou talvez um pouquinho abaixo, mas tem todo um contexto que ainda dificulta, né? Você ainda acaba tendo algumas inadimplências, você ainda tem uma rotatividade grande de locatários, você tem ainda atividades construtivas próximas ou em outros vetores da cidade que vai naturalmente tirar o fluxo. Então, tem uma série de componentes que tem que se avaliar. O setor corporativo, ele exige um nível de aprofundamento muito maior. Ele realmente não é um mercado para um investidor inexperiente. E eu acho que os gestores, eles acabaram errando muito a mão, aí sim, errou o time, errou a estratégia, fizeram uma salada de frutas que acabou dificultando um pouco a vida para o investidor. Então, ele, investidor, acabou tendo que tomar algumas decisões. E na ânsia de definir alguma posição, acabou gerando uma precificação equivocada do mercado, né? E para finalizar só essa questão, os fundos de fundos vieram muito carregados nesses ativos. Então, eles ajudaram muito a precificar para cima esses fundos, o que, a nosso juízo, estava criando uma jabuticaba, né? Porque agora, para você desmontar essa posição não é fácil. Quem entrou nessa onda, nessa esteira, vai acabar tendo também um pouquinho de dificuldade. Agora vai ter que carregar um ativo com renda baixa, vai ter que olhar para o lado, ver outro pagando 2 vezes mais, literalmente, tem fundo aí, está pagando 4,5, né? Então, e outros tão seguros quanto, se não mais, pagando 9. Ou seja, ele vai ter que tomar alguma decisão nisso daí. Não é fácil, tá, Tiago? Mas, assim, a gente procurou, dentro da nossa visão lá na Suno, a gente procurou, de alguma forma, explicitar isso. Por algum momento, a gente achou que fosse voto vencido, por algum momento, a gente achou que essa tese não era correta, mas a gente foi firme e começamos, aos poucos, a mostrar isso, e eu acho que agora acaba se confirmando um pouquinho, tá? Interessante. E, Baroni, outro assunto importante é a questão que o mercado tem vivido uma série de novas emissões, né? Então, seja a adicional, né, a follow-on, ou mesmo as iniciais, né, os IPOs, né? Então, queria saber também a tua opinião, né, em relação a essas emissões. Quer dizer, nem todas são, de repente, uma grande oportunidade para o investidor, né? Então, o investidor, principalmente a partir de agora, então, tem que ficar mais atento na participação nessas ofertas, né? Então, Thiago, eu acho que a taxa de juros ela acaba fertilizando as emissões, isso é natural, né? Ela fertiliza mesmo porque não tem outra forma de você captar um volume mais expressivo quando você não consegue ter ou não consiga passar uma visão comercial até para que a captação ocorra, né? Porque você precisa dos coordenadores, você precisa das corretoras que façam aderência àquela emissão também para ajudar a distribuir, né? Todos os distribuidores, eles nem se sentem motivados quando eles não enxergam um apelo comercial. Então, infelizmente, é uma coisa que a gente vai ter que conviver. Agora, isso não quer dizer que a gente tem que aceitar, né? Algumas emissões, elas chegaram atrasadas, algumas emissões, elas foram muito bem colocadas, outras emissões, elas não têm sentido algum, eu acho que ela nem vai ficar de pé, como um termo que a gente usa, um jargão que a gente usa no mercado, né? Uma emissão que ela já vai nascer morta, né? E outras emissões, aí sim, lembrando um pouco de 2013, elas vão ter correções aí um pouco acima do que o pessoal estava esperando, né? Então, aquela ideia de flipagem, né, que é uma estratégia muito perigosa, de você comprar ali na emissão para vender com lucro logo a seguir, ela começou a furar aí com esse último fundo de shopping, né, que é o da 20, né? Ele começou a furar ali, e eu acho que vai ser o último. A partir de agora, o gatilho que a gente enxerga, aí sim, olhando 2013, a gente enxerga que a partir de agora, possivelmente, você vai acabar comprando abaixo da emissão, né? E em alguns casos, a emissão nem vai acontecer justamente porque o valor que foi definido está muito acima daquilo que está no mercado. E alguns fundos até começaram a colocar que o público-alvo são investidores institucionais. Então, possivelmente, aí vai entrar os fundos de pensão na jogada para tentar
pelo menos ter algum tipo de aderência, e talvez não na quantidade que se imaginava, mas ter algum tipo de aderência, né? Então, eu acho, Thiago, que independente de qualquer coisa, o mercado como um todo ganha e amadurece, né? Vem mais recurso, você acaba tendo mais possibilidades. Mas para o investidor, ele não tem que entrar só porque o seu fundo está fazendo um follow-on, né? Ah, mas eu vou ser diluído. Honestamente, eu acho que você tem que olhar o componente da renda. Se essa diluição não impactar de forma expressiva a sua renda, eu não vejo muito sentido de você ter que embarcar num follow-on, né? Porque os investidores pessoa física, por si só, tanto eu quanto você, na maioria, né? Nós somos diluídos por natureza, né? Não dá para... A ideia do fundo imobiliário é justamente essa, né? Você ter uma participação assim, bem minoritária mesmo, né? Então, não vejo problema nesse ponto, não, tá? Sinto que alguns fundos não fizeram emissão que poderiam ter sido feitas, isso há 10 meses atrás, alguns fundos que carregavam alguns riscos maiores, que poderiam ter sido feitas emissões para diluir esses riscos, acabaram passando. Então, eu acho que tem gente que acertou, teve gente que errou na dose, enfim, é normal isso, né? Faz parte. E pode ter gente que pode correr o risco de perder o barco mesmo, né? Que até emendando essa pergunta, será que agora essa queda, apesar de estar falando aqui, né, que essas correções são normais, mas aí já chegando mais próximo das eleições, isso de repente, você acha que pode dificultar aqueles gestores, fundos que gostariam de fazer emissões, de repente pode não conseguir fazer isso agora em 2018? Ah, mas eu não tenho dúvida disso. Eu acho que agora a janela, ela praticamente fechou, né? Eu acho que quem for colocar uma oferta na rua agora vai ter que fazer muita conta, ou vai ter que ter um pipeline muito bem acertado para que isso possa fazer sentido, né? Então, disso eu não tenho dúvida, tá, Thiago? Eu acho que, como a gente falou lá atrás, no começo aqui da entrevista, né? Acho que acaba que todo mundo pisa no freio, né? Você não para o carro, mas você pisa no freio, você desacelera. Então, eu acho algumas ofertas que estavam no forno nem vão ser lançadas, outras que acabaram já sendo divulgadas, talvez vão captar o mínimo ali, alguma coisa só para ter alguma forma de se movimentar ali, fazer algum ajuste pontual na carteira, né? Mas agora, eu não tenho dúvidas que essa correção de preços foi um sinal amarelo de que as emissões precisavam realmente frear e se reencontrarem e colocar um novo patamar de preços aí. Talvez uma nova janela se abra daqui a alguns meses, possivelmente, tá? Não dá para saber também. Mas eu acredito que, sem dúvida nenhuma, vai impactar. E você já comentou aqui, Baroni, a questão dos fundos de fundos, né, que é algo bastante polêmico. Também vejo isso, algumas discussões até com alguns entrevistados nossos, que foram a favor, né, de fundos, do próprio fórum, né? Então, qual que é a tua opinião em relação aos fundos de fundos imobiliários, né, se o excesso deles, de repente, pode causar, desculpa, né, distorções no mercado, como você falou, né, tem muito fundo de fundo surgindo, daqui a pouco ocorre esse processo, porque o mercado, de repente, não é tão grande assim por tamanho, né, de repente, que esses fundos estão captando no mercado agora. Então, Thiago, imagina que você pega seu carrinho de compra e vai lá no supermercado e começa a selecionar frutas e verduras ali, carnes. Você vai procurar pelo menos selecionar as melhores frutas, as melhores verduras e os melhores cortes de carne. A partir do momento que você compra um fundo de fundo, você está comprando uma cesta fechada. Então, ali pode ser que não esteja o melhor tomate, a melhor banana, o melhor corte de carne. Então, eu acho que no fundo de fundo, você está terceirizando para um gestor a escolha. Então, é natural que você não concorde, não esteja 100% aderente aos fundos de fundos. Então, como no Clube FI você tem muitos investidores bem experientes, você vai perceber que há um questionamento constante e vai ficar questionando pro resto da vida. Enquanto existir investidores experientes e um fórum aberto de discussão como tem lá no Clube FI, vão ficar falando lá pro resto da vida, porque realmente, se você abrir a carteira de todos os fundos de fundos, vão ter vários fundos que você não investiria diretamente. Ponto. Agora, olhando pela questão estratégica, eu acho que um dos maiores problemas que tem no fundo de fundos é justamente o porte. Eu acho que se os fundos de fundos procurassem ser mais ajustados ao tamanho do mercado, talvez os resultados poderiam ser melhores. Mas o grande problema, de fato, do fundo de fundo é que ele funciona muito bem quando está subindo.
Então, quando ele está subindo, o fundo de fundos ele é um acelerador. Aí todo gestor fica especialista, todo gestor conta história, fica tudo muito bonito, faz palestra, slide lindo e maravilhoso. Mas quando começa a cair, ele não tem o que fazer. Aliás, a única forma que ele tem de fazer é tentar. Olha que surreal que eu vou te dizer. Mas é fazer uma nova emissão para tentar comprar mais baixo, para ele fazer um grande preço médio geral das posições que ele tem, para fazer algum sentido na recuperação, se ele realmente acreditar que tem recuperação. Porque você não pode operar derivativo em fundo imobiliário. Então, na queda, é só assistir, literalmente. Então, é um agravante nisso daí. Agora, como é que eu, como gestor, vou pedir dinheiro para você, sendo que o mercado está justamente caindo? Né? Quem vai ter essa coragem e qual é o investidor que realmente vai aportar e acreditar nisso? Então, o gestor de fundos, ele tem que estar sempre 3, 4 passos à frente. 3, 4 passos à frente, o que isso quer dizer? Percebeu que o mercado já está sobreprecificado? Começa a tomar posições defensivas, que seja fazer caixa, que seja criar instrumentos mais eficientes de alocação, voltar para a LCI, alguma coisa assim. Ele tem que estar à frente do mercado. Isso pode acontecer? Talvez um gestor aqui, outro ali, esteja nessa linha de pensamento. Mas é muito cedo ainda, que são fundos recentes, então a gente nem tem ainda um histórico para comprovar. O discurso está caminhando para isso, né? Mas que ainda não dá para comprovar pela base histórica. Agora, o pior de todos é quando você defende uma tese de fundos para longo prazo, no sentido, a gente vai comprar fundos excelentes, porque fundos excelentes, a gente acredita neles por longo prazo. Bom, aí não precisa do gestor. Aí, com um pouquinho de estudo básico, você compra diretamente e esquece ali, vai só comprando e vai empilhando aquelas cotas. Então, o que eu espero de um fundo de fundos é justamente a capacidade de antecipar algum movimento. Né? Então, alguns, não vou aqui nominar, mas tem aí 1 ou 2 gestores que começaram a perceber que o mercado estaria sobreprecificado, começaram a comprar mais CRIs, começaram a proteger um pouco mais a carteira. Já é um grande passo. Você acha que para alguma situação, quer dizer, tem alguma utilidade, então, um fundo de fundos, quer dizer, de repente é voltado para um público bem iniciante, quer dizer, por incrível que pareça, eu acho que o fundo de fundos ele atende muito bem o iniciante e o cara que tem muito dinheiro, ele quer estar no mercado de real estate, né, de fundo imobiliário, mas ele também não quer ficar fazendo seleção. Então, ele está dentro de um private, aí ele chega para o gestor e fala, olha, você tem algum fundo de fundos? Não, eu tenho, ou então eu tenho desse gestor aqui que eu confio muito, a gente tem uma parceria aqui e tal, a gente gosta muito. Então, beleza, então pega 20% do meu patrimônio e compra essa cesta aí. Então, para ele resolve. E para o iniciante é a melhor coisa do mundo, né? Porque por R$100 ele vai ter um fundo que vai... Porque a vantagem do fundo de fundos é que ele é um segurão, né? Ele é um segurão, ele não vai ter ele não vai cair numa velocidade assim como um fundo cai quando anuncia vacância lá de 50%, 60%. Então, ele acaba funcionando bem nesses 2 casos. Eu acho que ele tem utilidade. O que precisa talvez, amadurecer um pouquinho mais com relação a porte e com relação a questões mais preventivas. Eu acho que isso precisa ser mais bem tratado e mais bem discutido. Eu acho que os gestores de fundos, eles ficaram muito autoconfiantes, ficaram muito seguros de si e esqueceram que o mercado, ele tem uma dinâmica que exige talvez assim, uma sensibilidade maior com relação a esses critérios, porque muitos desses gestores de fundos, eles vieram do mercado real, do mercado de real estate, justamente criando gestoras que pudessem aproveitar essas oportunidades. Então, não é fácil a tarefa deles. Outros gestores de fundos que vieram do mercado financeiro, aí eles já têm outro tipo de dificuldade. Então, veja como é que é uma incongruência, uma assimetria muito grande. Então, você tem do lado de cá um que veio do real estate e está entrando no financeiro, e você tem outro que do financeiro que precisa enxergar possibilidades no real estate. Então, é um desequilíbrio, é uma balança complexa. Então, como pano de fundo, você tem ainda taxa de juros, inflação, uma série de outras questões que ainda vão impactar no preço da cota dele. Então, resumo, é um aprendizado também para eles. Está todo mundo aprendendo, Thiago. Não tenho outra frase para te dizer. Eu acho que é um aprendizado, ele é contínuo para todo mundo. Bom, muito interessante essa tua visão. E os fundos de papel? Já falou aqui um pouco sobre isso. O fundo recebível. Você acha que agora, nesse momento, então, é imprescindível que o investidor tenha na carteira dele algum peso nessa categoria de fundo? Então, o fundo de recebível, ele acaba se transformando num seguro natural, né? Então, você tem a possibilidade de travar um juro real líquido aí
entre 6,5 e 7,5, tá? Eu acho que é um patamar que a gente encontra hoje no mercado. Não é desprezível, né? Se você considerar que hoje um cupom que está bem precificado, né, paga 5,8 de juro real, mas aí você tem que colocar um imposto de renda nisso daí, então vamos falar mais, por volta de 5%, você tem um fundo de recebível que tem renda recorrente, pagando aí 30% mais, alguma coisa assim, faz total sentido, né? Eu vejo dessa forma. E outra questão também importante é que os fundos de recebíveis, eles têm uma vantagem que eu acho extraordinária, que eles têm um histórico já muito bem comprovado, né? Eu falo que o fundo de recebível é o meio da tabela. É aquele time que nunca vai ser campeão, mas também nunca vai ser rebaixado. Ele funciona sempre no meio da tabela, ele vai chegar ali no meio, entendeu? Então, isso eu consigo provar com uma pesquisa bem rápida até, em base de dados mais consolidados. Então, eles funcionaram e sempre irão funcionar com essa ideia. Então, eu acredito que sejam opções muito interessantes e no momento como a gente está vendo agora, faz ainda mais sentido, tá? O que a gente pode, talvez, discutir é até onde vai esse juro futuro, porque se o juro futuro continuar esticando, a gente vai ter que ser um pouco mais seletivo e procurar fundos imobiliários que tenham mais caixa, que vão, então, agora, naturalmente, fazer novas operações e, em busca dessas novas operações, conseguir travar taxas que tenham prêmio superior a essas novas taxas de juros. Não sei se eu fui claro, mas por isso que eu sou voto vencido, mas eu sou a favor que fundo de CRI tem que fazer emissão toda hora. Primeiro, para deixar o preço mais próximo do VP. E segundo, porque justamente ele consegue aproveitar melhor essas oportunidades. Então, ele faz mais sentido. O pessoal fala, mas vai machucar a renda. Quando a renda estava ficando boa, agora já vem e abaixa de novo. Honestamente, eu tenho uma visão um pouquinho diferente, mas sei que sou voto vencido. Então... Esse movimento dos juros vai abrir uma janela, de repente, interessante, né, para os gestores de fundo de recebível, porque eles podem colocar na carteira aí agora, algo que estava difícil há uns meses atrás, títulos aí com um retorno melhor, né? É óbvio, exatamente, Thiago, porque veja bem, eu te chamo para negociar, para a gente estruturar um CRI aqui de 100 milhões. Eu olho para o Tesouro IPCA, está pagando 5,8. Eu vou te propor pelo menos 3 pontos base acima para a gente começar a negociar. Então, a gente vai querer fechar em 8,5, 9, alguma coisa assim. Eu não quero mais fechar em 6, 6,5. Não tem sentido nenhum. Nem para mim e muito menos para o investidor, né? Então, assim, o investidor que eu digo, o cotista, né? O cotista ele vai olhar lá, meu fundo comprou um CRI, está pagando inflação mais 5,5, mais 6. Ele fala, eu vou vender isso aqui, vou para o IPCA+, que é muito mais fácil para mim, o risco é supostamente zero. Né? Então, eu acho que acabou sendo uma janela positiva para quem está com muito caixa agora, né? Tem aí pelo menos uns 3 fundos aí que tem um caixa ainda razoável que pode ser aproveitado nessa onda aí. Então, Baroni, a gente está agora chegando na parte final aqui da nossa entrevista e queria fazer uma última pergunta, né, também lendo aqui o relatório da Suno, um pouco em linha também que a gente já falou aqui da questão do prêmio, da margem, daquela margem de segurança, você falou das lajes corporativas principalmente, né, que não estariam atrativas devido a essa questão. Então, qual que seria, nesse caso, de repente, lajes corporativas ou outros segmentos, né, qual que seria, então, essa margem, o dividend yield anual projetado, que o investidor ele se sentiria mais confortável, quer dizer, não, agora tem margem para comprar esse fundo imobiliário. Tem essa conta? Tem, então, eu acho que de uma maneira bem simples e direta, o DY ele tem que fazer, né, o dividend yield, né, ele tem que fazer um sentido da seguinte forma. Você pega ali o cupom da NTNB e coloca em torno de 2 pontos a 3 pontos percentuais acima, né, para você ter um dividend yield razoável. Então, vamos considerar que hoje o cupom está a 5,8. Nós temos que falar aí de 7,8 até 8,8. Então, 8,2, 8,5 seria algo razoável para se considerar hoje, né? Estamos fazendo essa pergunta hoje. Então, onde que você encontraria possibilidades para dar isso? É dentro daqueles setores que a gente comentou. Agora, se você tem um fundo que está muito abaixo disso, aí você tem que olhar e falar assim, bom, considerando que o Brasil vai melhorar,
né, que vão ter revisionais positivas, que ele vai ficar com talvez 10% de vacância, 5% de vacância. Considerando tudo isso, ele vai conseguir atingir 8,5%? Aí se você falar, sim, aí você pode falar, bom, então eu vou comprar essa aposta, é uma decisão sua. Se você perceber que apesar de tudo isso, ele ainda ficar muito abaixo dessa margem que a gente está falando, aí o risco acaba ficando maior, porque você acha que está fazendo um bom negócio, ou que acha que está tomando uma decisão mais acertada, mas talvez o tempo vai te mostrar que não foi muito bem assim. Agora, só para a gente terminar um pouco mais leve a entrevista, né, Thiago? Eu acho que a grande vantagem do fundo imobiliário é que até quando você erra, você acerta no tempo, né? Então, o fundo imobiliário ele tem essa mágica, né? Justamente porque a renda recorrente de outros fundos acaba permitindo que você consiga consolidar tudo isso dentro de um grande, de um grande recipiente. Eu acho que a mágica do fundo imobiliário está aí. Mesmo que você erre em uma ou outra opção, ou mesmo que você talvez erre a mão, né? Você pode até errar o fundo ou errar a mão, né? A dose, mas o tempo acaba fazendo você corrigir isso daí, e a grande mágica do fundo imobiliário é essa, né? Então, já facilita bastante o processo aí. Sim, e a possibilidade de diversificação também ela é grande mesmo com uma carteira de um valor não tão elevado, né? E, Baroni, então, como de praxe aqui também, gostaria que você fizesse, então, as suas considerações finais aí para a gente poder, então, encerrar a nossa entrevista. Bom, Thiago, primeiro eu queria agradecer você, agradecer também o Rodrigo, tá, pela oportunidade, parabéns pelo site. Eu acho que, independente da minha opinião, da opinião de outras pessoas, o que a gente procura trazer é a nossa visão, esse é o primeiro ponto, e segundo, tentar motivar nas pessoas que nos ouvem, que nos acompanham, um senso crítico, um senso de direção. Eu escrevi até recentemente, logo deve ser publicado aí também na Suno, mas eu já vou até adiantar um pouquinho para vocês, né? Eu falo que o investidor ele tem um problema, principalmente no começo, que é o seguinte, né? Quem conhece Brasília vai saber muito bem o que eu estou falando. No plano piloto ali, na asa norte, asa sul, tudo, você tem aquelas chamadas entrequadras. E quando você anda por aquelas entrequadras pela primeira vez, ou pelas primeiras vezes, você tem um sentimento que são todas iguais. Você fala, poxa, mas que eu já passei aqui, ou, não, esse aqui não é essa, é aquela, então você fica meio perdido, né? Mas à medida que você vai se acostumando com aquilo ali, você vai percebendo que existem grandes diferenças de uma entrequadra para outra, você sabe exatamente aonde você está, porque você vai se acostumando com aquilo. Eu acho que investimento, principalmente fundo imobiliário, é mais ou menos a mesma linha. No primeiro momento você vai ter muita dificuldade, vai achar que está tudo muito igual, muito simétrico. Mas à medida que você vai se aproximando mais do mercado, vai tendo um discernimento maior, vai tendo um senso crítico mais desenvolvido, você vai começar a perceber as diferenças. E quando você percebe as diferenças, você dá um grande salto nesse processo de acumulação de patrimônio, porque você começa a ficar mais seguro das suas decisões. Porque de tudo que eu falei aqui, possivelmente alguns investidores vão ter algumas posições contrárias, e não só posições em termos de opinião, mas de capital alocado. Mas isso não quer dizer que aquelas pessoas estejam erradas e eu esteja certo. Mas a simples questão dele conseguir visualizar as diferenças e conseguir visualizar aonde ele está colocando o dinheiro dele, já é um sentimento de missão cumprida. Então, o trabalho que eu desenvolvo na Suno, eu procuro desenvolver na Suno, e quando você me faz esse convite, o pessoal me pede para falar sobre fundos imobiliários em eventos, enfim, palestras, workshops, é justamente tentar passar essa ideia de que é só conversando que você consegue avaliar aquilo que tem mais sentido dentro das escolhas que eventualmente você vai fazer ao longo de uma vida, né? Que envolve aí toda a acumulação, a parte da fruição da renda também. Então, a minha mensagem final é nesse sentido. Eu acho que nós temos hoje muitos instrumentos que passam conhecimento, e todo investidor deve aí investir um pouquinho de tempo para justamente conseguir desenvolver o pilar da educação financeira, que eu acho que é um dos mais importantes dentro da vida de qualquer profissional, de qualquer pessoa, tá certo? Legal, Baroni. Também queria deixar aqui meu parabéns pelo trabalho, né, que a Suno vem realizando, o trabalho que você vem realizando lá. Acompanho o Wikipedia, sempre que possível ao vivo as lives, né, e com certeza lendo também os relatórios de vocês. Então, espero que a gente tenha, né, uma outra oportunidade de estar conversando aqui no Clube FI Entrevista. Então, agradeço
a tua participação novamente, também a Suno Research, e tenho certeza que a nossa audiência aí vai gostar bastante dessa entrevista. Beleza, Thiago, muito obrigado e até uma próxima. Vocês também estão convidados aí para participar da nossa live lá. Tenho certeza que vocês têm muito para contribuir também, tá bom? Muito obrigado. Então, tá certo. Então, um abraço a todos e até o próximo programa. Até mais.